Imagine um navio que, ao afundar, não apenas levou consigo centenas de vidas, mas literalmente mudou o rumo de uma guerra mundial e alterou para sempre as estratégias navais de todas as potências militares do planeta. Esta é a história extraordinária do HMS Hood, o orgulho da Marinha Real Britânica, cuja destruição em apenas 3 minutos e 20 segundos, em maio de 1941, não só chocou o mundo, mas forçou a reescrita completa dos manuais de guerra naval e precipitou uma das maiores caçadas militares da história. Prepare-se para descobrir como um único disparo certeiro transformou o gigante dos mares em uma lição amarga que ecoaria pelos corredores do poder por décadas. O HMS Hood não era apenas um navio de guerra, era um símbolo vivo do poder imperial britânico. Lançado em 1918, este colossal cruzador de batalha de mais de 260 metros de comprimento e 48 mil toneladas representava a supremacia naval que a Grã-Bretanha mantinha há séculos. Durante mais de 20 anos, o Hood percorreu os oceanos do mundo como embaixador flutuante do Império Britânico, visitando portos em todos os continentes e lembrando a amigos e inimigos de que a Royal Navy ainda reinava soberana sobre os mares. Sua presença imponente e seus 8 canhões de 381 milímetros eram suficientes para dissuadir qualquer ameaça, e sua reputação de invencibilidade era tão sólida quanto o aço de seu casco. Em maio de 1941, a Segunda Guerra Mundial já devastava a Europa há quase 2 anos, e a Batalha do Atlântico atingia seu ponto mais crítico. Os submarinos alemães aterrorizavam os comboios de suprimentos que mantinham a Grã-Bretanha viva, e cada navio mercante afundado representava não apenas vidas perdidas, mas também recursos vitais que nunca chegariam aos portos britânicos. Foi neste cenário desesperador que a inteligência naval britânica detectou movimentos suspeitos nos fiordes noruegueses. O Bismarck, o mais novo e poderoso encouraçado da Kriegsmarine alemã, havia deixado seu porto-base acompanhado pelo cruzador pesado Prinz Eugen, claramente direcionando-se para as rotas de navegação do Atlântico Norte. O almirantado britânico compreendeu imediatamente a gravidade da situação. O Bismarck não era um navio comum, mas uma máquina de guerra revolucionária que incorporava as mais avançadas tecnologias navais alemãs. Com blindagem superior, sistemas de controle de tiro computadorizados e canhões de 380 milímetros capazes de perfurar qualquer couraça existente, ele representava uma ameaça mortal para os comboios aliados. Se o Bismarck conseguisse alcançar as rotas comerciais do Atlântico, poderia causar destruição em escala nunca vista antes, potencialmente cortando as linhas de abastecimento vitais que mantinham a resistência britânica contra a Alemanha nazista. A resposta britânica foi imediata e massiva. Toda a Home Fleet foi mobilizada em uma operação sem precedentes para interceptar e destruir o Bismarck antes que ele pudesse causar estragos irreparáveis. No centro desta força-tarefa estava o HMS Hood, acompanhado pelo moderno encouraçado HMS Prince of Wales, diversos cruzadores e contratorpedeiros. O Hood, apesar de seus mais de 20 anos de serviço, ainda era considerado um dos navios mais poderosos do mundo, e sua tripulação experiente tinha total confiança em sua capacidade de enfrentar qualquer adversário alemão. A interceptação foi programada para ocorrer no Estreito da Dinamarca, entre a Islândia e a Groenlândia. O gargalo natural por onde qualquer força naval alemã precisaria passar para alcançar o Atlântico aberto. Na manhã de 24 de maio de 1941, às 05:52 min, os vigias do HMS Hood avistaram a silhueta característica dos navios alemães no horizonte. O que se seguiu foram alguns dos minutos mais intensos e decisivos de toda a guerra naval. O vice-almirante Lancelot Holland,
comandando a força britânica a bordo do Hood, ordenou a aproximação em alta velocidade para minimizar o tempo de exposição ao fogo inimigo, uma tática clássica que havia funcionado perfeitamente em inúmeras batalhas anteriores. Os canhões de ambos os lados abriram fogo simultaneamente, criando uma sinfonia ensurdecedora de aço e explosivos que ecoou através das águas geladas do Ártico. Os primeiros minutos da batalha transcorreram conforme esperado. Ambos os lados trocavam salvas precisas, com projéteis de meia tonelada cortando o ar a velocidades supersônicas. O HMS Prince of Wales conseguiu alguns acertos no Bismarck, causando danos menores, mas significativos, enquanto os alemães respondiam com precisão mecânica, característica de sua artilharia avançada. O Hood, navegando como nau capitânia, recebia a maior parte da atenção inimiga, mas sua blindagem veterana parecia resistir bem aos impactos iniciais. A tripulação britânica mantinha-se confiante, executando suas funções com a disciplina que caracterizava a Royal Navy há gerações. Então, às 06 Helming, o impensável aconteceu. Uma salva do Bismarck, perfeitamente calculada e direcionada, atingiu o HMS Hood em seu ponto mais vulnerável. O projétil de 380 milímetros penetrou a blindagem relativamente fina do convés traseiro e detonou diretamente no paiol de munição principal do navio. A explosão que se seguiu foi tão violenta que pôde ser vista e sentida a quilômetros de distância. Uma coluna de fogo e fumaça de mais de 500 metros de altura se ergueu do local onde momentos antes estava o orgulho da Marinha Real. Em questão de segundos, o HMS Hood se partiu ao meio e desapareceu sob as ondas, levando consigo 1.415 homens dos 1.419 que compunham sua tripulação. Apenas 3 marinheiros sobreviveram ao cataclismo. A notícia do afundamento do HMS Hood atingiu a Grã-Bretanha como um raio em céu claro. Winston Churchill, ao ser informado da tragédia, permaneceu em silêncio absoluto por vários minutos, compreendendo imediatamente as implicações devastadoras do ocorrido. O navio, que simbolizava a invencibilidade naval britânica, havia sido destruído em menos de 4 minutos por uma única salva inimiga. A população britânica, já duramente testada por 2 anos de guerra, recebeu a notícia com choque e descrença. Como era possível que o poderoso Hood, que havia navegado orgulhosamente pelos oceanos por mais de 2 décadas, pudesse simplesmente desaparecer em questão de minutos? O impacto psicológico e estratégico foi imenso e imediato. Churchill compreendeu que a destruição do Hood não representava apenas a perda de um navio, mas um golpe mortal na moral britânica e no prestígio internacional da Royal Navy. Em uma famosa reunião de emergência do Gabinete de Guerra, o primeiro-ministro pronunciou as palavras que definiriam a resposta britânica: "Sink the Bismarck." Afundem o Bismarck. Esta não era apenas uma ordem militar, mas uma declaração de guerra pessoal contra o navio que havia humilhado o poder naval britânico diante do mundo inteiro. A caçada que se seguiu foi a maior operação naval da história até aquele momento. Toda a Home Fleet foi mobilizada, incluindo navios retirados de outros teatros de operação. Porta-aviões foram desviados do Mediterrâneo, encouraçados foram chamados de volta de Gibraltar, e até mesmo navios em manutenção foram apressadamente preparados para o combate. Mais de 40 navios de guerra participaram da caçada, transformando o Atlântico Norte em um campo de batalha onde cada radar, cada avião de reconhecimento e cada estação de escuta trabalhava 24 horas por dia para localizar o Bismarck. A operação consumiu recursos equivalentes ao orçamento militar de alguns países inteiros. O Bismarck, por sua vez, tentava desesperadamente alcançar um porto francês onde pudesse ser reparado, pois os acertos do Prince of Wales haviam causado danos em seu sistema de combustível, limitando severamente sua autonomia. Durante 3 dias angustiantes, o encouraçado alemão
jogou um jogo mortal de gato e rato com a força britânica, utilizando sua velocidade superior e condições climáticas adversas para evitar a interceptação. A tensão nos centros de comando britânicos era palpável, com oficiais superiores trabalhando sem descanso para coordenar a maior operação de busca da história naval. A vingança finalmente chegou em 27 de maio de 1941. Aviões torpedeiros Swordfish do porta-aviões HMS Ark Royal conseguiram danificar o leme do Bismarck, deixando-o navegando em círculos e incapaz de manobrar efetivamente. Na manhã seguinte, os encouraçados HMS King George V e HMS Rodney alcançaram o navio alemão aleijado e iniciaram um bombardeio devastador que durou mais de 1 hora. O Bismarck, cercado e sem possibilidade de escape, lutou heroicamente até o fim, mas sucumbiu ao peso do fogo concentrado da esquadra britânica, afundando com quase toda sua tripulação. A destruição do Hood mudou fundamentalmente a guerra naval de várias formas cruciais. Primeiro, demonstrou de forma brutal que mesmo os navios mais poderosos e bem blindados eram vulneráveis a um único tiro certeiro, forçando um reexame completo das táticas navais tradicionais. A era dos duelos de artilharia entre grandes navios começou a declinar, dando lugar a estratégias que enfatizavam ataques aéreos, guerra submarina e operações combinadas. Segundo, o afundamento acelerou dramaticamente o desenvolvimento de novos sistemas de blindagem e compartimentação, com todos os países beligerantes revisando urgentemente os projetos de seus navios de guerra. A tragédia também precipitou mudanças na estratégia geral da guerra. A Royal Navy, tradicionalmente confiante em sua superioridade individual, passou a enfatizar operações coordenadas com múltiplos navios, nunca mais enviando seus preciosos capitais navais em missões isoladas contra adversários de força equivalente. O desenvolvimento acelerado de radar naval, sistemas de controle de fogo eletrônicos e comunicações seguras recebeu prioridade máxima, transformando a tecnologia naval em questão de meses, rather than anos. Mais importante ainda, o afundamento do Hood marcou o início do fim da era dos grandes navios de batalha. Os planejadores navais de todo o mundo compreenderam que o futuro pertencia aos porta-aviões, cujos aviões poderiam atacar alvos a centenas de quilômetros de distância sem expor os navios-mãe ao fogo direto inimigo. Os recursos que anteriormente eram dedicados à construção de enormes encouraçados foram redirecionados para porta-aviões, contra-torpedeiros especializados em guerra antissubmarina e tecnologias eletrônicas avançadas. O legado do HMS Hood transcende sua trágica destruição. Ele nos lembra de que, na guerra, como na vida, não existem garantias absolutas e que a confiança excessiva pode levar à catástrofe. A coragem de seus 1.416 tripulantes, que enfrentaram a morte com disciplina e honra, características da tradição naval britânica, continua inspirando marinheiros em todo o mundo. Suas histórias pessoais, cartas para casa e fotografias preservadas nos arquivos navais revelam homens comuns que se tornaram heróis não pela glória que conquistaram, mas pela dignidade com que enfrentaram seu destino final. Esta história extraordinária nos ensina que momentos únicos na história podem alterar o curso de eventos globais de formas inimagináveis. Um único projétil, disparado com precisão letal em condições perfeitas, não apenas afundou um navio, mas redefiniu completamente a natureza da guerra naval moderna. Se você ficou fascinado por esta história incrível de como um naufrágio mudou uma guerra inteira, não esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário sobre qual aspecto desta batalha histórica mais impressionou você. E, principalmente, se inscreva no nosso canal para descobrir mais histórias surpreendentes de como eventos únicos moldaram o curso da história mundial.